Fala galera, beleza? Um tempo atrás eu coloquei vários posts, né, falando um pouco dessa questão da criação de mundos, né, de você explorar o mundo à nossa volta, coisas que você gosta e etc. Hoje eu queria compilar tudo isso em um bate-papo aqui com vocês sobre a criação de mundos, tá? Por que isso? Uma das coisas que tem me preocupado um pouco, eu até falo aqui no começo do post, e eu acho que conversa até um pouco com essa história, essa conversa que eu tive com o Rafa Souza, a entrevista, o post dele, etc. É que, por um lado, a gente valorizar, né, os fundamentos artísticos é muito importante. O que a gente tem que tomar cuidado, e aí é uma mensagem para mim também, é pra gente não ficar só nisso, né? Ao longo da minha trajetória eu acabei ficando muito em torno dos fundamentos porque é uma zona de conforto você ficar estudando coisas mais técnicas sem aplicar. E acaba perdendo um pouco daquela magia, né? E aquela coisa bacana que tem na exploração, né, da nossa história, do nosso mundo e usar essa biblioteca nas nossas criações, tá? Então eu queria com esse post aqui, que foi ao ar recentemente, o link vai estar na descrição, que instigar um pouquinho mais isso, né? Eu tinha até falado nesse Nada se cria, tudo se copia, que é um outro vídeo que vale a pena assistir, sobre como, né, artes como pro Uncharted, por exemplo, aqui do James Peck e do Rob Huppel, né, como que elas usam como base alguns lugares existentes no mundo, né? Então aqui eu coloquei um vídeo super bacana de um tracking, né, para esse Tiger's Nest no Butão, né, que é um templo super bonito. E também aqui, né, na arte do Ethan Zana e do John Park, né, como eles bebem de fontes como esse templo, Bayon Temple, no Camboja, que tem algumas imagens também super bacanas. Tá? Isso pode ser diretamente, assim, né? A gente vê que aqui é uma aplicação bem direta, mas aqui para baixo, por exemplo, James Gurney fala no livro dele do Imaginative Realism, né, que você pode misturar coisas, né? E a gente vai ver que tem o Feng Tzu fala a mesma coisa, né? Então você pegar elementos diferentes e você colocar isso junto, que nem esse caso aqui, a primeira imagem que ele fez para o Dinotopia, né, que são as cataratas do Niágara e Veneza, né? Ele fala até nesse vídeo aqui como que seria se eu colocasse uma Veneza nas cataratas do Niágara. E isso virou o Waterfall City, que um dos pontos principais aí da criação do mundo dele, do Dinotopia. Tá? Então as coisas vão começando, lógico, é que nem eu falo aqui, a gente sempre tem que, né, o desenho, a pintura, textura, anatomia, etc., vão estar sempre lá e vão estar sempre importantes. Mas por outro lado, a gente não pode deixar de explorar essas coisas super bacanas, né? Querer criar tudo da cabeça também é uma viagem, né? Porque a gente não tem fundamentos ali para a gente construir em cima, a gente não tem biblioteca para a gente construir em cima, né? A mesma coisa que nem você querer sei lá, compor uma música clássica sem nunca ter ouvido nada de música clássica, né? É difícil, a gente não tem base no que construir, né? Quais são as construções principais, como a gente pode usar as regras e também quebrar regras depois. Tem várias coisas que são interessantes que a gente acaba não tendo quando a gente não faz esse tipo de pesquisa, né? E também os artistas antigos, que nem o Matadema ou o Jerome, né, que buscavam informações de uma época que era completamente diferente da deles, como a Roma antiga, o Egito antigo, né, e construíam em uma época que eles não tinham o acesso à informação que a gente tem hoje em dia, né? As viagens eram muito poucas e tal. E aí hoje em dia, lógico, a gente também tem, né, peças, né, de entretenimento ou peças artísticas bebendo de algumas dessas fontes que eles usavam lá atrás também, o Egito Antigo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Mas e aí? Beleza, a gente entendeu, né, que é importante isso, mas como criar um mundo? O que, que é criar um mundo, né? Eu fui buscar na bibliografia dois livros bacanas, o Imaginative Realism, que eu já tinha falado, e o Skillful Huntsman também, da Design Studio Press, né, que tem o Scott Robertson ali, e três alunos dele, né, fazendo uma disciplina do Art Center College of Design. E o que, que é o livro, né? O livro é estruturado em capítulos e tem vários temas aqui. Então é o caçador, é a floresta, é o castelo, gigantes e assim por diante, que eles contam em cima de uma história dos irmãos Grimm, né? Aí eu
meio dei uma catalogada nisso aí. A gente pode pegar 6 categorias principais. Então, personagens, acessórios e armas, arquitetura, a vegetação e o relevo natural, né, animais e criaturas e veículos. E se você for pegar no livro do James Gurney, para criação, ele fala mais ou menos nos mesmos tópicos, né? Então a história e a arqueologia, e aí a gente já está pincelando algumas coisas, né, de acessórios e armas, costumes, cultura, né? A gente já está trazendo várias dessas questões aí dentro dessa temática, a indumentária, né? As pessoas, né? Aí a gente já está conversando aí com essa indumentária e também caracterização de fisionomia, né? Criaturas, que inclui animais extintos também e alienígenas, etc, e todas as misturas possíveis e imagináveis que tem como base muito a nossa fauna real, né? E eu acho que entra aí um pouco também, ele fala um pouco da questão do cenário, do ambiente, né? E da inserção dessas criaturas e dinossauros em lugares que realmente poderiam ter existido. E aí a gente tem que entender da vegetação, do relevo, do clima do local, como é que isso tudo funciona, né? Questões de arquitetura, que ele fala, que aí eu acho que entra um pouco ali na nossa arquitetura diretamente, toda a história da arquitetura que a gente vai poder usar para construir algo novo, e veículos também. Aí você pode pensar em veículos, né, puxados por animais ou veículos automotores, né? E aí a gente vai aos poucos, né, construindo aquela famigerada biblioteca visual, né? E a gente vai trazendo essas questões. O Feng Zhu fala muito disso, a questão de você construir a biblioteca visual não só para usar diretamente, mas também para usar indiretamente nos shapes que você aprende enquanto você está, né, estudando aquilo, né? Você está absorvendo de forma um pouco mais intuitiva e perceptiva esses shapes. Mas tem algumas formas mais diretas, né? E ele fala nesse vídeo aqui do Creating Worlds, literalmente criando mundos, né? Ele fala 8 estratégias e ferramentas aí. Então você fazer mistura, né, com coisas diferentes. Então ele fala pirâmides na neve, ele até faz um vídeo sequencial a esse fazendo um pouco dessa coisa do mix surroundings, né? Brincar com a escala, aplicar uma textura diferente, um material diferente, adicionar, remover tecnologia, né, diferentes desenvolvimentos da vida, né? Então, por exemplo, eu uso o exemplo do Matrix, né, que tem aquela coisa do harvesting, né, a fazenda de pessoas extraindo energia e tal. Então é uma mistura, né, de algo que é natural para algo que é máquina, né? Alterar a funcionalidade das coisas. Então você tem um visual e você alterar a funcionalidade. Usar designs, né, linguagens de design icônicas, né, coisas que a gente já conhece muito, como Art Nouveau, Art Deco, mas que a gente precisa entender um pouquinho mais para a gente conseguir colocar num contexto direito, né? E também que o mundo real é legal. Eu já falei isso em alguns outros vídeos também com relação ao Eitan Zana, ele fala muito isso, e o pessoal da Naughty Dog também. Cara, se eu tenho muita coisa legal no mundo, né, o mínimo que eu posso fazer é replicar aquilo, entendeu? E aí depois, além disso, eu posso valorizar um pouco mais algumas coisas, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Aaron Lemonic, né, que ele fala, cara, o 3D, por exemplo, se eu fizer uma renderização, ele vai me dar uma perspectiva atmosférica, por exemplo, X, né? Vai colocar uns tons de azul e baixar um pouco a saturação das cores no fundo e tal. Mas eu posso, como artista, forçar isso mais se fizer sentido para minha cena, mesmo buscando uma visão meio realista, eu posso estilizar um pouco para trazer a mensagem que eu quero. Só que é entendendo como é que essas coisas funcionam que a gente vai começar, né, a poder mexer um pouco mais, tá? Então a minha sugestão aí para vocês que estão querendo, né, criar mundos, é a mesma sugestão que eu estou dando para o pessoal lá no Clube Brushwork Atelier, que a gente vai fazer a partir até dessa semana agora, né, que está começando hoje a publicação desse vídeo dia 12, a gente vai começar no dia 14, né, 14? Sexta-feira, eu acho que é. Não, 13, sexta-feira. Eu estou perdido no tempo. Mas a gente vai começar amanhã mesmo, né, a gente falar dessas temáticas, primeiro de um viés um pouco mais técnico, mas já
exploratório e depois realmente bastante exploratório em culturas diferentes, né? Então a gente vai pegar um ciclo aí de 10 semanas com esses tópicos aqui, né? 7 tópicos diferentes, e aí a gente vai aplicar isso em diferentes períodos da história. Então, por exemplo, o Antigo Egito e a Mesopotâmia. Então a gente vai pegar, né, a questão do mundo antigo. A gente vai pegar também Roma e Grécia, então as culturas antigas. E aí estudar a mobília e os props, qual era o shape language que eles tinham na época, né, arquiteturas interiores, a vegetação em si, a arquitetura externa e elementos urbanos, pontes, fontes, parques, praças e assim por diante, né? As figuras, então roupas, acessórios, armas, tudo que envolve, né, a figura, animais e ou criaturas, né? Depende aí muito. Se a gente está vendo uma visão histórica, a gente vai ter muito mais animais, né? E muitos animais também relacionados a veículos, aí montarias, etc. E isso vai evoluindo, né, com o tempo, né? Essa separação de arquitetura interior e exterior é, é interessante que foi uma coisa que eu aprendi no livro In the Future, né? Que o Art Center faz isso. Ele tem duas disciplinas e elas são separadas, arquitetura interna e externa. Então é bem legal, eles passam por todos esses processos aí. Ah, beleza? E aí aqui embaixo, aí vale a pena vocês darem uma explorada com calma. Eu coloquei alguns outros, né, exemplos mais reais, né? Então o League of Legends, a criação de mundos que tem acontecido ultimamente, no Magic the Gathering, e também essa questão de production design. Foi até um exemplo que eu usei na conversa que eu tive com o André Roca, né? Esse vídeo aqui é bem bacana, The Importance of Production Design, que ele mostra, né, como contar histórias com o ambiente, né, e a importância disso. E aí tem alguns outros vídeos aqui, é, esse aqui é um making off, eu não sei quanto tempo vai ficar no YouTube, mas ele tá aí para vocês darem uma olhada, e também esse vídeo aqui falando do Guilherme Del Toro e como é que ele fecha essas coisas, tá? Eu acho que é muito importante que a gente realmente se reconecte um pouco mais com a prática, com a observação, com o mundo à nossa volta, e que a gente vá trazendo aos poucos, né, os fundamentos, vá aplicando e vá construindo melhor, mas sem perder essa curiosidade, sem perder esse interesse, sem perder a vontade de conhecer mais, a vontade de estudar mais. É, Tem um tópico que você prefere nessa lista aqui, pô, foca muito nele, né? Mesmo no clube lá, eu vou sempre frisar isso. A gente vai passar por todos, mas depois, na hora de explorar, né, os períodos históricos, cara, tem alguma coisa que você gosta mais? Explora mais. Não precisa necessariamente, pô, não, vai ser a semana agora de arquitetura, mas eu gosto de personagem. Então foca em fazer um pouco mais. É legal você ter uma versatilidade, uma gama maior de opções, até de estilos, né? Brincar com algumas temáticas diferentes. Pô, quero fazer agora numa temática mais cartoon e tal, tentar desconstruir um pouco mais as coisas. Isso é muito legal, né? E ao mesmo tempo é legal também você ser especialista. Então, pô, cara, eu quero detonar de estudar aqui as roupas, né? Então a gente pega alguns exemplos como o Assassin's Creed Origins, né? Então você tem lá alguns caras que exploram mais o cenário, você tem alguns caras que exploram mais os personagens, por exemplo, falando de Egito Antigo, né? Então o Jeff Simpson, por exemplo, que é o cara de personagens, ele vai explorar muito mais a indumentária, acessórios, armas, etc. E o Martin Deschambault, por exemplo, vai explorar muito mais os cenários, a arquitetura e assim por diante. Então tem sim especializações, mas é legal a gente aprender também com a linguagem visual de várias coisas, né? Já diria o Craig Mullins, perguntaram para ele se você que vai ser um environment concept artist, vai ser um concept artist de cenário, se você precisa estudar a figura humana. E ele falou, cara, a inspiração, uma das maiores inspirações do ser humano é a figura humana. Então, não tem como você não aprender alguma coisa da simplicidade, da fluidez, da beleza, né, leitura e infinitas coisas, e até das formas, coisas que a gente pode aprender com a figura humana, por exemplo. Então, abra um pouco a cabeça, né? Conheçam mais sobre coisas em volta, desenhem mais coisas à sua volta, comprem livros de viagens, né? Coisas, ou procurem na internet, não quero comprar algo físico,
tem muita coisa na internet, a gente vive num momento que dá para explorar tanta coisa, né? Eu fiz vídeo aqui sobre o Google Arts and Culture, por exemplo, que é um projeto fantástico. Coloquei aqui alguns links, isso vale frisar, né? Eu coloquei alguns links aqui, ó, por exemplo, do Google Maps. Então, se você clicar aqui, né? Tô sem internet aqui. Mas se você clicar aqui, você vai para o Google Maps e você vai estar no lugar. Então você tem alguns lugares que dá para andar mais, né, que filmaram mais, tem alguns lugares que menos. Mas você vai conseguir em alguns deles passear mesmo por aquele lugar, dar uma olhada como é que é. É o mais próximo que a gente consegue de estar lá sem estar lá, né? Até inventarem uma realidade virtual bacana que você vai poder passear pelo lugar sem realmente estar lá. Beleza? Galera, é isso. Mais uma provocação aí para vocês, para praticarem um pouco mais. Quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais do Clube Brushwork Atelier também, a gente está com... sempre tem, né, inscrições abertas, não importa quando você entrar, vai ter sempre conteúdo lá. Esses conteúdos dos temas anteriores estão todos guardados, todos bem catalogadinhos para vocês conhecerem. Tem mais de 50 horas de perspectiva também para vocês darem... pegarem os fundamentos e irem implementando naquilo que vocês estão fazendo. Tem material de projeção de sombras, que também tem várias horas, eu acho que são mais de 5 horas de conteúdo de projeção de sombras. Tem muita coisa legal. Agora a gente tem plano mensal, plano trimestral, semestral e anual, com diferentes condições. Aí para quem paga no boleto, não quer ficar pagando todo mês, quero pagar um boleto só por 6 meses, já é possível isso. Então, é só entrar lá, né? brushworkatelier.com/clube, o link está aqui na descrição, e conhecer um pouco mais. Qualquer dúvida também eu estou à disposição, mas o importante, como eu sempre falo, não é fazer parte do clube, fazer parte do Brushwork Atelier, fazer parte dos cursos, etc. O importante é produzir. Então, se eu estou conseguindo fomentar um pouquinho, seja através dos meus projetos, seja através disso aqui que a gente está falando aqui, fomentar a produção e coisas novas, coisas legais, e também até uma conscientização maior sobre o mundo à nossa volta, empatizar com as coisas, eu vou estar fazendo a minha parte. Beleza? Se você gostou, deixa um like. Também deixa aí nos comentários o que você mais gosta de desenhar, né? Eu até falei isso no outro vídeo, mas em um período histórico, qual que você mais gosta? O que mais te instiga, né? Seja uma batalha histórica, seja as armaduras medievais, né? O que no mundo te intriga muito e que você gostaria de explorar um pouquinho mais, né? Mais do que um gostar de desenhar. Agora é o que você gosta de ver, que aí consequentemente talvez seja o que você deveria estar desenhando, não sei. Beleza? Fica aí a provocação, a gente se conversa um pouco mais nos comentários e a gente se vê em outro vídeo. Até mais, galera.